Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast do Insight. Hoje eu tô aqui com uma fera para explicar para vocês um pouquinho sobre como ele ajuda os empresários e também trazer um grande insight para vocês. Então, apresentando esse monstro, hoje eu tô aqui com um cara que ajuda empresários e executivos a atingirem os seus objetivos de negócios e carreira com mais bem-estar emocional. Master Coach de Carreira e Bem-Estar, especialista em matriz humana, palestrante, treinador e mentor de pessoas, currículo pequeno. Ex-arquiteto urbanista, deixou o mercado com mais de 14 anos de experiência, fez voluntariado na África e tem experiência de ter vivido em mais de 4 países e ter viajado por outros 14. Compreendendo as mais diferentes culturas, vive no Brasil há mais de 15 anos, atualmente residente de Jundiaí, aqui da nossa cidade. É especialista em desenvolvimento comportamental, performance, bem-estar e reconexão. Campos que apaixonam por seu potencial transformador. Acredita firmemente que pequenas mudanças diárias podem levar a grandes resultados e é isso que o motiva a ajudar empresários e executivos a alcançarem os seus objetivos, desenvolver negócios, carreira e construir a vida que sonham, aumentando sua performance com mais bem-estar. Ele, Mike Hunter. Seja bem-vindo, cara. Muito obrigado pela participação. Uma honra ter você aqui comigo hoje. Bom, maravilhosa tarde, né? Como eu gosto de falar, muito bom estar aqui no Insight. Eu agradeço pelo convite, né? E essa oportunidade de estar aqui a gente trocando, né? E trazendo insights para empresários que podem estar escutando e que às vezes pode fazer a diferença. Com certeza. Né? Eu sempre falo assim, às vezes você escuta um podcast, mas às vezes uma palavra pode mudar tudo. Pode mudar o jogo. É igual você falou aqui, né? Pequenas coisas às vezes geram grandes resultados, pequenas ações geram grandes resultados. Exato, isso mesmo. Legal. Mike, me conta um pouquinho sobre essa trajetória, antes até da gente falar sobre o âmbito profissional. Quem que é o Mike? Da onde você nasceu? Até para explicar para o pessoal, contextualizar um pouquinho e depois a gente vai adentrando mais o porquê que você veio para o Brasil. Mas onde nasceu você? Muito bom. Então, eu nasci no Chile, né? O sotaque já fala, faz 15 anos que eu moro aqui. E eu falo assim, o sotaque não vai embora. E eu acho que não vai ir, eu gosto também, né? E eu sou formado de arquiteto, como você viu. Depois que eu finalizei a arquitetura, eu sempre tive uma vontade de sair do Chile, né? Sempre estava desde a adolescência. Então, quando eu me formei, eu fui para os Estados Unidos por uma ONG, né? Eu fui a fazer um voluntariado na África. Então, uma parte era nos Estados Unidos, morei quase um ano em Massachusetts, e depois eu fui para Moçambique. Caramba. Então, saí de uma realidade que era assim, tipo, os Estados totalmente Unidos, diferente uma da outra. a uma realidade, cara, que não tinha nada. E eu morava numa vila que era Macuzi, que era... Macuzi. Ficava perto do rio Zambésia, Moçambique. E depois do voluntariado, eu viajei por 2 meses, né? Conheci Tanzânia, Quênia, Zâmbia, Zanzibar, né? Nessa época, hoje em dia eu não teria coragem que eu tinha lá atrás para fazer essa viagem. Isso com quantos anos? Eu tinha 25 anos. Tava desbravando então, muito. Era assim, tipo, aguentava tudo. Era o que vi, eu enfrentava, né? Em sentido de hospedagem, ou de transporte, etc. Que a África, quando você... Foi meio que um mochilão na África. Então, foi um desafio. E depois disso, eu vim para o Brasil, né? Na época, conheci uma brasileira, eu vim para cá. Mas você conheceu ela lá? Eu conheci nos Estados Unidos. Ah, nos Estados Unidos. Isso, ela estava voltando do voluntariado e eu estava começando. Ah, ela também fez. Isso, e a partir disso, eu vim aqui para o Brasil. Depois eu terminei separando dessa pessoa, mas eu fiquei aqui, eu gostei do Brasil, né? Muitas pessoas me perguntam, cara, por que você não volta para o Chile? Eu falei, cara, porque eu gosto do Brasil. Eu hoje em dia me sinto mais brasileiro que do Chile, né? E a partir disso eu comecei a trabalhar aqui como arquiteto. Eu validei meu diploma, eu assinava, tinha meu carro, né? Eu morava em Brasília, eu morei 12 anos em Brasília, né? E aí eu construí casas, desenhei, coloquei uma construtora como amigo, né? Mas dentro de quando eu cheguei no Brasil, o Brasil tem muitas opções de autoconhecimento e muito rico, assim, e eu comecei a me desenvolver. Então comecei a participar de retiros, aí conheci meditações, tipos de respirações, programas de desenvolvimento, e aí eu fui durante esses anos que estava em Brasília e aqui me desenvolvendo e cada vez mais me apaixonando por essa área de desenvolvimento, porque eu comecei a ver as mudanças em mim, né? Que como você falou, às vezes são pequenas mudanças, mas se a gente fazer com consistência, permite trazer grandes mudanças, né? E quando morei, a gente, né, aí conheci minha noiva, né, em Brasília. Hoje em dia a gente está de noivo,
A gente decidiu casar daqui um mês. Faz quanto tempo que vocês estão juntos? A gente está junto já há 4 anos. Legal. E agora a gente já marcou a data de casamento, então dia 6 a gente Boa. vai casar. Meus pais também, do pai dele, a gente vai fazer algo bem. A família mesmo decidiu, né, no primeiro momento. E ela queria sair de Brasília, eu senti que já era um momento de sair. E a gente decidiu ir morar fora. Aí eu falei, cara, eu gostaria muito de ir em São Paulo. Porque aí eu já comecei a pensar na transição. Porque eu já estava em Brasília trabalhando como arquiteto, mas eu tinha conhecido o coach. E quando eu conheci o coach, né, na verdade, meu mentor, o Jerônimo Temer, eu acompanho muitos anos. E aí eu fiz a formação de coach, e aí eu fui, cara, é isso que eu quero fazer. Isso há quanto tempo atrás? Né? Isso foi mais ou menos uns 4 anos atrás. 4 anos atrás, legal. Aí eu fiz a minha formação e aí eu falei, cara, é isso que eu quero fazer. E aí eu comecei a atender como coach, enquanto eu continuava de arquiteto. Quando a gente decidiu sair de Brasília e falou, não, vamos buscar um lugar, aí eu falei, cara, eu gostaria de ir para São Paulo. Porque São Paulo tem aquela energia que vai para cima, empresa. Ou vai, né? É aquele vai ou vai, né? Só que aí a gente foi para Santos. Né? Eu nunca tinha ido para Santos. Ela falou, eu fui uns anos atrás para Santos. E a gente falou, não, então bora. Aí a gente veio num dia, fiz um bate e volta de carro. E aí a gente vinha conhecer Santos, tipo, viu o apartamento, falou, é esse. Uma semana depois a gente se mudou. Né? E aí quando me mudei para Santos, eu falei, agora. Porque a mesma energia que eu vou utilizar para novos clientes de arquitetura e de criar toda essa força para a empresa, é o mesmo que vou precisar para o coach. Era um ambiente novo, mercado novo. É um ambiente novo, mercado novo, e ia ter que desbravar do mesmo jeito. Então aí eu falei, cara, é o momento agora. E aí eu decidi, eu não recomendo, por exemplo, hoje em dia eu atendo meus clientes, né, tanto empresários como executivos, eu falo assim, olha, eu fiz uma transição, mas do jeito que eu fiz, eu não recomendo. Agressiva, porque né? É muito agressivo, sim, né? E eu fiz, lógico, porque era eu e minha noiva, então eu não tinha filho, então qualquer coisa que acontecia era só os dois e a gente conseguia sair. Mas se hubiese tido filho, por exemplo, ou em outra circunstância, eu hubiese pensado diferente. Mas como eu estava nesse momento de minha vida que eu conseguia fazer isso, aí eu fui com tudo. E aí, você sentiu medo, Mike, ou não, nessa transição? Senti, cara, o medo todo tempo, né? Medo de não vai dar certo, medo de ir para uma cidade e não conseguir. Imagina, a gente chegou em Santos e não conhecia ninguém em Santos. Né? E, em verdade, a gente ficou 2 anos e meio em Santos e a gente não conheceu muita gente. Né? Porque Santos, em verdade, não era o que eu estava buscando. Eu estava buscando vir para São Paulo por aquela energia, vai para frente ou vai. Né? Só que Santos é uma cidade mais de aposentados. Era gostoso, eu ia correr na praia, mas não era o que eu estava querendo para a empresa. Finalidade de a minha finalidade não era o que porque a intenção da gente vir para São Paulo, eu falei, cara, vou lá para a gente dar um gás à nossa empresa, fazer ela explodir, e daqui uns 5 ou 6 anos a gente pode escolher outro lugar para morar. Né? E aí essa era a nossa intenção, né, do começo. Sim. Então, aí quando surgiu uma questão da gente, a pessoa onde a gente alugava o apartamento, ela pediu, né, para devolver porque queria vender, e aí surgiu a oportunidade de sair de Santos. Eu já queria, só que a minha noiva, ela falava, mas a gente já está aqui, né? E aí eu vim para Jundiaí. Aí vim para Jundiaí visitar um cliente que virou amigo, e a gente foi correr lá na Serra do Japi. A gente correu uns 30 km. Lindo lá também. Né? Foi muito, eu me apaixonei, assim, falei, nossa, que serra mais linda, correr por meio da mata, eu sou apaixonado pela mata, né? Mais que eu gosto de praia, mas mata para mim é, né? E aí quando surgiu essa possibilidade, aí eu falei, cara, e se a gente vai para Jundiaí? Do nada. Aí do nada, né? Eu falei, cara, porque a gente buscava apartamento e tudo detonado, tudo apartamento velho, antigo, cara, e a gente olhava e falava, cara, a gente não quer morar desse jeito. Né? Porque o apartamento que a gente morava era muito bom. Né? Então a gente falou, cara, e se a gente vai para Jundiaí? E a gente veio por um dia. Aí eu marquei, fiz uma lista de apartamentos para olhar aqui. O primeiro que a gente olhou foi o que a gente escolheu ao final. O primeiro explica pro pessoal por quê. Né? Porque, cara, quando eu entrei no apartamento aqui, eu abri a porta e na frente tinha a Serra do Japi. Todas as janelas do apartamento. Aí eu falei, quando ele falou, cara, é esse, falei,
esse apartamento. Hoje em dia, por exemplo, eu acordo, eu tenho uma rotina que eu medito, respiro, faço várias coisas e eu fico olhando a serra, né? Tá a serra na frente, aí depois termino, ou vou malhar ou vou correr ou caminhar para a serra, né? Então, uma das coisas que eu buscava que era o silêncio, de eu poder correr ou poder caminhar em um silêncio da natureza. E eu consegui aqui. Ou seja, caiu de bandeja para você, né? Para mim caiu muito, foi um casadinho certinho. Né? E aí o melhor de tudo, que eu gostei mais de Jundiaí, que era a energia que eu estava buscando. Que era a energia, ter uma qualidade de vida de uma cidade de interior, que aqui é muito bom. Sim. Só que com a energia de São Paulo de para frente, uma parte empresarial, industrial, em crescimento, desenvolvimento das pessoas, sabe, de crescer. É um polo comercial muito forte. Um polo comercial muito forte. Sim. E aí eu estava buscando isso. Então, a partir daí, me abriu um movimento de eu poder realmente crescer minha rede de networking. E aqui eu achei a associação de comercial Sim. de Jundiaí, o Ciesp, também me associei na associação, e aí, cara, me abriu outro mundo. Legal. Então, cara, isso para mim foi, eu falei, cara, essa é a energia que eu estava buscando, porque eu tenho uma energia para frente, né? Até muitos dos meus clientes, eles me contratam, assim, quando conversam comigo, cara, muito me contratam por minha energia, né? Mas não é energia no sentido meio que espiritual, é uma energia de, cara, que eu coloco e falo, é isso, então agora é minha meta também, e a gente vai fazer acontecer abraçar junto. a causa junto. Eu abraço a causa junto e eu faço acontecer. Legal. Né? Aí a gente vai fazer o que tiver que fazer para isso acontecer. Que legal. Por que eu perguntei para você sobre o medo, né? Pô, se você teve medo para fazer essa transição. Porque ela realmente foi uma transição muito agressiva e ela foi uma transição para um mercado que, pô, você era arquiteto urbanista e você foi para um outro mercado totalmente distinto e avesso ao mercado que você estava. Então foi realmente muito agressivo. Só que você, por mais que você era só você e sua esposa, não tinha filho, não tinha um risco tão grande, e você até falou, cara, eu me virava, não tinha um problema. Era eu e minha noiva, então se desse algum problema a gente ia se virar, 2 adultos. Só que mesmo assim a gente sabe que tem muita gente que tava na mesma situação, talvez, ou às vezes está numa situação até um pouco mais confortável e tem receio de fazer essa transição. E aí ontem no evento do Felipe Tito ele pontuou sobre a coragem, ela não é você ter ausência de medo, é você realmente agir mesmo tendo medo. O medo ele serve para você tomar um pouco de cuidado, ter um pouco de cautela, que daí também não foi seu caso, só que fez certo. Às vezes a gente tem que dar um all-in na vida. Eu também fiz algumas ações na minha vida que eu tive que dar um all-in e que deram muito certo. Podia ter dado muito errado? Podia, mas deu muito certo. Não aconselho as pessoas fazerem um all-in, mas eu acredito que para algumas pessoas, se não for dessa forma, não vai. Isso é legal quando a gente olha para da matriz urbana, que eu gosto muito, sou apaixonado pela matriz humana, porque a gente entende qual é a naturalidade de cada um. Por exemplo, eu funciono bem assim. Eu funciono com desafio, eu funciono se você me colocou uma pressão, eu vou para frente. Mas se você não entende de tua matriz, aí você pode entrar numa roubada. Então, eu tive medo, o mesmo medo que quando saí do Chile, aí fui para os Estados Unidos, né? Aí depois quando fui para a África, quando eu cheguei aqui no Brasil também, né? Eu cheguei no Brasil, tive que validar tudo, começar de zero, armar um nome, né? Estrangeiro, e muitas pessoas falavam, mas aqui não tinha discriminação. Tem discriminação com o estrangeiro, né? Muitas vezes, só por entender o sotaque, a pessoa já deixa de te escutar. Então, foi um desafio, mas é aquilo. Para mim, a minha matriz é ir para frente, é ir para cima. Né? Legal. Se eu tivesse tido aí bem um coach, né? Por exemplo, nessa época, hubiese sido muito bom eu ter tido um coach. Né? Hoje em dia, eu tenho meu coach, né? Eu participo de programas de coach, lógico, eu sou coach. Eu preciso de um coach também. Se especializar cada vez mais, ter um mentor para te ajudar. E ter um mentor, sim. Eu tenho um mentor que é o Jerônimo, eu participo da mentoria direta dele, que somos 150 coaches, que desenvolve tanto como pessoa e o business. Então, é importante ter uma pessoa para te apoiar. Né? Para mim, hubiese sido diferente. Né? Mas aí eu fui dentro do conhecimento que tinha. Né? E hoje em dia, eu, por exemplo, faço transições de carreira com o cliente, faço. Só que aí eu falo, cara, a gente tem que buscar um caminho que seja viável. Então, primeiro eu tenho esse caminho aqui. A pessoa fala, eu quero fazer uma transição, às vezes eu quero montar uma empresa. E aí ela fala, mas um dia eu vou começar. Esse dia nunca vai chegar.
Sim. Eu lembro, eu gosto muito de uma frase de um grande amigo que ele falava assim, cara, daqui a um ano você vai ter querido começar hoje. Então, às vezes, você precisa ir criando esse caminho, até que esse caminho, ele chega paralelo ao outro. Quando chega paralelo, você pode tomar a decisão de seguir, ou às vezes ele fica mais grande, e aí maior, e aí você decide realmente, não, eu vou, com segurança. Então, mas esse caminho, a velocidade depende de cada um. Né? E aí, quando a gente entende a matriz de cada um, a gente vê a velocidade que precisa para isso ser feito, respeitando os teus valores, respeitando a tua matriz comportamental, vendo o que te está sabotando e também vendo o que te motiva. Que legal, cara. E como que funciona, até para eu entender, como que você decidiu, escolheu trabalhar com empresários e não no geral? Ou foi meio que, tipo, Vitor, aconteceu, eu não escolhi, eu não optei por trabalhar com empresários. Ou você notou que tinha alguma demanda ali, virou um objetivo de vida, um propósito? Por que você decidiu trabalhar com empresários? Então, meio que aconteceu. Né? Aí eu tinha um grande amigo que era dono de uma empresa, aqui em São Paulo, ele é dono de uma holding, tinha 3 empresas, né? A gente já se conhecia, a gente tinha feito uns negócios juntos, aí eu falei que estava nessa parte de desenvolvimento, e aí eu fiz um primeiro trabalho com ele, de desenvolvimento das lideranças dele e ele. Né? E aí eu fiquei uns 2 anos nessa empresa, como eu falo assim, não como consultor, como um parceiro mesmo de desenvolvimento, e mediante os programas de coaching. Né? E aí, enquanto eu fui caminhando, lógico, eu fui fazendo prospecções de meus clientes, eu fui abrindo network, etc. E aí começou a chegar, né? Começou a chegar, porque eu não tinha medo de, por exemplo, conversar com um CEO, conversar com um empresário de uma grande empresa, porque uma das coisas que eu coloquei para mim, eu falei assim, eu sou coach. Então, coach é diferente a mentor. Porque mentor, você precisa ter chegado lá para você mostrar o caminho para a pessoa. Sim. Né? Já o coach não. O coach, se você me fala, Mike, o que você faz? Eu sou especialista em tirar o melhor da pessoa de dentro. Que legal, cara. Então, eu nunca tinha ouvido falar dessa forma. Essa é a minha especialidade, é tirar o melhor que tem na pessoa dentro. Porque o que acontece? O empresário e o executivo, muitas vezes, no dia a dia, cara, eles se perdem. Muitas vezes ele não consegue chegar aos seus gaps, às vezes ele não consegue chegar, ele está tão no operacional, às vezes né, um pouco estratégico, e quando eu falo pouco estratégico dele mesmo, do que ele quer com a empresa dele ou com a profissão dele daqui a 5 ou 10 anos. E aí que eu faço, vários clientes me falam, cara, Mike, o que você faz é a gente poder parar e pensar fora da caixa, né? Porque no dia a dia eu não consigo enxergar. Né? Só que eu sempre trago, cara, está tudo aí dentro. Só que está tudo dentro, tanto os teus recursos, as potencialidades, mas também tudo que te está interferindo. E aí, mediante o meu programa e né, minha metodologia, a gente vai aprofundando e vai trazendo em que partes está tendo interferências ou autossabotagens. E aí a gente trabalha para diminuir isso e onde estão minhas potencialidades e recursos que eu tenho disponível que eu não estou vendo e que eu poderia usar. E aí eu trago, Victor, que não são grandes mudanças. Lembra que a gente falou, são pequenas mudanças? Sim. E, cara, quando são empresários, né, de meia, até de pequena empresa, pequena, meia e grande empresa, e executivos C-levels, não são grandes ajustes. São pequenos ajustes. Só que são ajustes que a pessoa vem assim, você aperta um parafuso aqui, e a pessoa deslancha. Né? E isso já aconteceu com vários clientes. Por exemplo, eu tenho clientes que em 3 semanas de trabalho, eles deslancharam. Teve um que queria fazer, ele tinha uma empresa na cabeça, faz 3 anos que ele queria montar, ele é um grande executivo, só que ele não conseguia parar para montar. E aí a nossa meta, cara, era ele poder montar um plano, sabe? Tipo, transcrever tudo que tinha na cabeça. Só que, cara, em menos de 3 meses, com ele, não só montou o plano, como fechou 3 clientes que pagavam 3 vezes a mais do que ele ganhava um ano na empresa, e aí ele fez a transição. Caramba, que legal. Né? E depois disso, ele montou outras 3 empresas, 3, 4 empresas. E foi um grande ajuste? Cara, não. Foi só tirar da cabeça e botar no papel. Foi só, e esse botar da cabeça do papel, a gente colocou, cara, dedicar 10 a 15 minutos todos os dias para colocar no papel.
Era parar para fazer, porque isso é a consistência. Eu trago que não é a magnitude. Às vezes, é fazer um pouco mais consistente. Porque a consistência que no médio e longo prazo me vai trazer o resultado. Sim. A gente até fala que no mundo do marketing, você cravar alguma coisa na cabeça das pessoas. O marketing, na verdade, não é você fazer 1000 coisas uma única vez. É você fazer uma coisa 1000 vezes. Porque daí você consegue, de fato, potencializar aquilo, melhorar, otimizar. Então, no caso hoje, o empresário ele precisa entender que muitas das coisas realmente no negócio, na vida pessoal, vai mudar através de pequenas atitudes. É a pequena atitude de olhar mais para o time, de saber treinar melhor o time, de saber hoje qual que é a zona de potência dele como empresário. Eu até gostaria que você explicasse isso. Eu tenho com todos os empresários que eu converso hoje, eu enxergo que muitos ainda, mesmo tendo equipe, mesmo tendo um corpo já maior, independente do tamanho do time dele, tem empresários que têm já times acima de 60 colaboradores, que às vezes eles ainda gastam muito tempo deles na parte operacional, só que eles tiram a tarefa do colaborador para eles fazerem. E aí qual que é o ponto? Às vezes a zona de potência dele ela é uma outra zona de potência, e aí ele foge da zona de genialidade dele, que é a que você fala, para ele ficar numa zona que talvez ele não é tão bom, mas ele acaba sendo a trava do próprio negócio. O que você vê? Você vê que isso é muito frequente realmente? Isso é muito mais frequente do que você vê. Porque o que acontece? Lembra que aqui todo a gente está trazendo responsabilidade 100% e primeiro começa por mim. Sim. Então, o que acontece? Se você não vê para você, né, eu sempre falo, se você falar para a tua equipe, vamos todos para a direita, e você conta uma história assim maravilhosa, só que logo depois você vai para a esquerda, todo mundo vai para a esquerda. Sim. Vai esquecer da história. Então, o que acontece? O empresário, né, ele tem uma genialidade. Você trouxe algo que eu gosto muito, as zonas de genialidade, né? Tem a zona que você é genial e tem as zonas que você é competente ou é bom, né? Só que muitas vezes você está na zona de bom e competente porque você é de excelência, em verdade. E a zona de competência e excelência porque você aprendeu e fez tantas vezes que virou bom. Mas isso não quer dizer que é a zona de genialidade, né? E aí o que acontece? Minha empresa cresce, eu trago mais pessoas, só que eu não confio nas pessoas, porque muitas vezes vem a parte de que elas não fazem tão bom como eu faço. Só que aí ele deixa de ver que essa pessoa pode fazer tanto como ele faz, ou melhor como ele faz. E aí que acontece? A empresas, eu já vi muito, a empresa estagna. Sim. Por quê? Porque ele quer ir lá no operacional, e aí a zona de genialidade dele, às vezes, de abrir negócio, criar novos produtos, criar novas empresas, ele não consegue fazer, porque ele vai e faz um microgerenciamento. Sim. E aí esse microgerenciamento, lembra que a gente viu a matriz? Sim. Aí vem a matriz de comportamento e a matriz de autossabotagem. Então, às vezes, a matriz de autossabotagem, o controlador está muito alto. E aí o controlador, ele não deixa confiar nos outros para que os outros façam. Os outros vão errar? Vão. Mas aí onde vem a parte do líder, que eu não preciso controlar, mas eu preciso guiar. Não é aquela história, né, que se fala muito, não é deslargar, né, é delegar mesmo. Né? E delegar é acompanhar. Eu te passo uma missão e eu acompanho essa missão, mas eu não faço essa missão por você. O pessoal confunde o delegar com delargar. E aí eles delargam. E aí delargam. E aí depois o cara... Porque o que acontece? Eu delargo, passo de qualquer jeito, não dou instrução, não dou nada, o cara não faz bem, e aí que reforça o controlador. Fala, tá vendo? Por isso eu não delego as coisas, porque a pessoa não sabe fazer, isso é eu que tenho que fazer. E aí o que acontece? Ele vai e entra no operacional, só que entra no operacional, e aí o que acontece? Digamos assim, a empresa é uma pirâmide, hoje em dia, né? Aí tem o dono, tem os gerentes, diretores, dependendo da empresa, depois vem o supervisor e depois o colaborador. Aí ele vem e atravessa todo o negócio. Então, aí ele começa a tirar a potencialidade das pessoas. E qual é a potencialidade? De deixar que a pessoa se empodere da posição. Se desenvolva. Então, ele, em vez de ir lá embaixo, a missão do empresário, por exemplo, quando a empresa cresce 60, 100 colaboradores, já não é operacional. Ele tem que estar focado na estratégia e uma parte do tático. Porque ele, digamos assim, é a luz do barco. É ele que tem a visão em um médio e longo prazo. Então, se ele se perde no curto, a empresa estagna, porque não consegue ver o futuro.
E aí a intenção do empresário, ele que fala, cara, é para lá que está indo o barco. E aí ele tem seus diretores, seus gerentes, e aí ele passa para ele em verdade, tem que desenvolver esses, o que estão logo abaixo dele. Sim, porque a visão é dele, o plano é dele, o objetivo é dele. É o que a Porque- gente fala muito pros empresários, cara, isso do... Entenda que a cultura, né? O pessoal às vezes tem um pouquinho de dificuldade para entender o que é uma cultura. A cultura, ela é do dono na empresa. Ela não é da empresa pro dono. Ela é uma cultura do dono, o que o dono quer para ele ficar feliz com aquela empresa. E aí ele vai implementar os valores dele, ele vai implementar aquilo que ele acredita ser realmente o objetivo daquela empresa, porque ele como dono, ele montou aquilo para cumprir o propósito, o objetivo dele. E aí as pessoas se perdem nisso. E aí elas acabam deixando isso meio solto, meio delargado. E dentro disso eu queria entender de você, eu já conversei com você algumas vezes e eu entendi que, poxa, a cabeça do dono, ela é realmente aquela famosa frase do o olho do dono que engorda o gado. E eu vejo que hoje o maior problema dos empresários, às vezes, não é falta de técnica, não é falta de conteúdo prático, não é falta de teoria, mas o cara não tem as ações necessárias, as atitudes necessárias. E isso está muito atrelado à mentalidade. E como que você ajuda esse empresário a ter uma mentalidade, a visualizar isso primeiro na cabeça dele, para que ele crie essa disciplina e constância para alcançar o objetivo dele? Muito bom, porque o que eu vou fazendo, né, quando eu falo com os empresários, né, eu sou um questionador. Então eu começo a questionar eles, só que não questionar de perguntar perguntas à toa. Perguntas inteligentes têm respostas inteligentes. Legal, muito bom. Então insight. aí você utiliza perguntas que tragam reflexões. Então, às vezes, por exemplo, eu falar, puxa, minha equipe está desse jeito, está uma reclamação. De vez de eu apoiar, a tua equipe é assim, a pergunta é, cara, o que você está fazendo para a equipe estar desse jeito? Quais são os comportamentos, atitudes que você está tendo? E aí, lembra que eu falei o momento de reflexão e pensar fora da caixinha? Porque aí ele para seu dia, às vezes está 1 hora comigo, essa hora ele para olhar para ele e ele começa a refletir, opa, agora entendi, e aí ele começa a entender, eu estou fazendo isso e isso está provocando esse resultado. Então, lembra que a gente conversou no começo, autorresponsabilidade 100%? Sim. Então, quando a gente traz autorresponsabilidade 100%, que se eu sou a consequência, a causa disso, ou o problema, eu também sou a solução. E os empresários, cara, se ele conseguiu montar uma empresa de 60 ou 100 colaboradores, ele consegue crescer mais. Só que dentro desse crescimento, tem que ter uma humildade que cada mudança requer novos comportamentos. E aí é a grande detalhe. Lembra que são os ajustes? Porque às vezes o que me levou para 60 colaboradores e facturar 10, 15, 20 milhões, não vai ser o mesmo para eu ter 100, 150 colaboradores e facturar 100 milhões. Sim. Porque aí muda comportamento e muda a mentalidade. E a mentalidade a gente vai mudando com ações, lembra? São micros. Então, quando eu trago... Porque não é só trazer, que aqui é a grande, que eu falo que é a virada, porque não é só trazer consciência. Eu tenho consciência, eu estou vendo. Mas e aí, o que eu faço com isso? Então, aí eu coloco a prática. Quando um cara consegue ter a consciência, eu já pergunto, então me conta, a partir disso, o que você vai fazer diferente a partir de hoje? Qual ação você pode aplicar hoje, que se você aplicar todos os dias, vai permitir trazer esse resultado que você está buscando. Lembra que eu falei que a pessoa já sabe? Ele já está dentro. Minha especialidade é tirar o melhor. Aí ele fala, nossa, se eu fazer isso, eu acredito que vai acontecer. Aí eu vou e só confirmo. Então, Victor, então você me está falando que se você, vou colocar aqui uma ação, se você amanhã, todas as manhãs, você fizer uma reunião de 5 minutos com seus colaboradores, né, só para você dar um feedback e passar o que vai fazer, isso te vai trazer o resultado do que você está buscando, é isso mesmo. Então, que horas você vai fazer? E aí eu já coloco, porque comigo não fica perto, a ação tem que ser objetiva, ela não pode ser subjetiva, ela é objetiva e tem que ser realizável. Então, que horas você vai fazer, quanto tempo você vai fazer. E aí o mais importante que a gente traz no coaching, que eu falo, você se compromete a me dar um raporte? Né? E aí ele tem que se comprometer para te dar um reporte. Porque aí ele se compromete com ele e se compromete comigo. Sim. E quando a gente se compromete com a gente mesmo, uma força. Mas quando me comprometo com o outro, a força é dobrada. Por quê? Porque no momento que ele não vai fazer, ele vai falar, opa, eu vou falar com o Mike que eu não fiz? Não.
Eu vou fazer só para falar que eu fiz. Aí entra a questão um pouquinho do não, o ego, né? Do não, Né? eu tenho que confirmar. Porque e aí eu vou, se a pessoa, por exemplo, eu tenho clientes, puxa, 2 dias não me deu um rapport, eu vou e toco ele, e aí? Motivo ele. Pô, eu tô com saudade de tuas mensagens. Aí o cara, não, eu tenho cumprido, eu tenho feito. Né? Então, esse é o poder. Né? E aí, quando você faz esses ajustes que você trouxe, né, de comportamento, eu convido os empresários, e cada vez mais eu visto que tem tido um crescimento dos empresários olhar para si, né? De se desenvolver. E o desenvolver não é só conhecimento, esse conhecimento técnico, eu sei muito bom no que faço. Hoje em dia, o que faz um empresário de uma empresa multimilionária crescer a um empresário que não consiga são os soft skills. Porque não se trata mais de mim e se trata dos outros. Então, enquanto eu sou especialista em treinar e desenvolver pessoas abaixo de mim, cara, minha empresa vai crescer. Ontem, por exemplo, a gente estava dando o Felipe e ele falou uma chave que é, cara, se eu não sei fazer, para que me vou meter para fazer, cara? Vou gastar tempo, vou gastar Porque energia. vai gastar tempo, energia. Aí vai ficar, às vezes, cara, dias em um negócio que às vezes o cara vai, investe, paga R$500 E resolve. só que ele consiga fazer 10, 20 ou 1 milhão nessa semana, ou mais. Né? Então, e também olhar, cara, qual é a minha genialidade? Lógico que no começo, se a gente está falando de um pequeno empresário, Sim. vai ser tudo. Mas enquanto você vai crescendo, vai delegando. Eu gostei muito do que trouxe o Felipe ontem, né? Que, cara, entrou uma grana um pouco mais, né? Aumentou um pouco minha receita, o que eu posso tirar de mim que outra pessoa faria melhor? É esse o pensamento. Que vai me trazer muito mais resultado. Que me vai trazer muito mais resultado. Porque se ele cuida dessa área, eu consigo desenvolver a outra área. Eu consigo ir para cima. Né? E aí que acontece? Aí vira o ciclo, às vezes, que o empresário fica preso. Porque ele fica com medo de delegar e fica com medo de dar esse passo. Né? De ele realmente buscar as pessoas. E aí onde tem que sair, lembra dos sabotadores, né? Do autossabotagem? De sair disso que, cara, que sou eu que faço bem. E no mundo tem muita gente que faz melhor que a gente. E aí tem que estar conectado, lógico, com a cultura. Né? E a cultura da empresa, ela é do empresário. Né? Ele que traz essa cultura. Só que aí, dentro do autoconhecimento e desenvolvimento dele, ele tem que ver se é uma cultura propensa para as pessoas se desenvolver. E se a cultura não está sendo propensa, então parte dele falar, cara, o que eu preciso mudar para essa cultura ser uma cultura que promova o crescimento das pessoas que estão aqui. Legal. Porque se eu promovo o crescimento das pessoas, o resultado é uma consequência. Cara, se eu desenvolvo as pessoas e eu dou ferramentas para elas poderem evoluir e crescerem, o resultado vai vir por si só. Essa é uma coisa que eu pego muito, Mike. O que eu vejo hoje em grande maioria, que você falou agora algo que é uma dor generalizada, tá? Eu falo de 90% das pessoas que eu converso. A maioria das pessoas, elas têm um empresário, ele tem ele era um cara naturalmente nas empresas que ele trabalhou, que ele entregava muito resultado, muita performance sem ele precisar ser cobrado. Porque era algo típico do comportamento dele. Isso era muito bom. Eu entregava muito resultado, mesmo sem eu precisar entregar. Eu entregava mais do que eu era pago para fazer. Mas era natural meu, eu tava fazendo aquilo pra mim. Não era eu vou fazer pra mostrar pro fulano. Não era pra mim, era porque eu gostava de entregar. E isso me propiciou um crescimento. E hoje, graças a Deus, eu tenho a minha empresa. E aí o que ele faz? Ele transfere esse comportamento que ele tinha para os funcionários dele, na cabeça dele. Então ele fica pensando, pô, ele não treina, ele não condiciona, ele não traz ferramenta, ele não traz desenvolvimento, ele acha que a outra pessoa é um perfil semelhante a dele. E aí qual que é o problema? Ele se frustra, porque ele espera demais dessa pessoa, que ela faça algo que ele fazia, e ele para de querer desenvolver essa pessoa, de treinar, de gastar energia e tempo para desenvolver ela. E aí qual que é o problema? Ele não consegue fazer essas pessoas se desenvolver, e aí ele fica sempre nesse ciclo culposo, de ficar, mas o fulano lá, não, eu não tenho que treinar ele. Ele tem que se virar, ele tem que se desenvolver, ele tem que aprender, ele tem que querer. Eu fiz. Aí eu falo, cara, mas calma, não, o cara tem que ter senso de dono. Tudo bem, meu irmão, mas o cara, se ele tivesse um senso de dono, ele teria o próprio negócio.
Ele está trabalhando para você para construir algo, treina, desenvolve, ajuda, vai lá, entende quais são as fragilidades dele, quais são as dificuldades, entende qual que é o campo de genialidade dele, e aí você vai realocar ele. E aí até tem a questão do DISC, né, que a gente fala muito, que é, eu preciso minimamente entender comportamento humano, comportamento de pessoas, para que eu designe essas pessoas para as respectivas áreas corretas de genialidade dela, para que eu tenha resultado. O que você enxerga hoje desse comportamento do empresário que às vezes tende a ser mais culpar o time, ao invés dele assumir a autorresponsabilidade do, peraí, é meu time. Já que é meu, eu preciso treinar, preciso desenvolver. A gente costuma brincar que a empresa é uma creche de adultos, né? O que você vê hoje que, o empresário ele tem sim que ter o senso crítico de desenvolver o time ou não? É das pessoas ter que se desenvolver e reportar pro empresário? São os dois, em verdade. Assim, não é nenhum e outro. Legal. Eu sinto que são os dois, né? Porque no momento que ele incentiva o desenvolvimento, as pessoas também começam a buscar desenvolvimento, né? Mas lembra que a cultura é do empresário? Sim. Mas o primeiro passo tem que começar dele. Porque lembra, palavras se inspiram, mas é sempre o que arrastra. Então, se eu falo algo e faço outro, as pessoas vão seguir. Se eu não motivo, ou não inspiro, ou não incentivo o desenvolvimento das pessoas, as pessoas vão repetir isso para baixo, né? Mas se ele começar a fazer com os imediatos dele, né, digamos assim, a desenvolver eles, naturalmente eles vão buscar mais desenvolvimento e eles também vão desenvolver para baixo. E o que acontece? Muitas vezes o empresário, lembra que ele se perde no operacional? Deixa de ver o estratégico, sim, deixa de ver um meio e longo prazo. Então, quando ele deixa de ver um meio e longo prazo, também perde que não dá às pessoas qual um meio e longo prazo. Muitos talentos se perdem. Cara, eu tenho muitos clientes, assim, executivos que eles querem sair das empresas porque eles não têm um próximo passo. Porque eles não têm um passo de crescimento. As pessoas gostam de crescer. As pessoas gostam de desenvolver, né? E aí você trouxe o DISC. Eu tenho uma evolução do DISC que é a matriz humana. Quando eu entendo a matriz humana de meus colaboradores, né? Por exemplo, puxa, eu não tenho um perfil empreendedor, mas tenho um perfil intraempreendedor. E que é um intraempreendedor? Que às vezes o cara não tem a coragem, ou às vezes não tem essa força para desenvolver a empresa dele, porque ele busca uma segurança, mas ele tem a força de desenvolver a empresa de alguém, né? E aí a gente, quando o empresário consegue enxergar os talentos naturais das pessoas, consegue colocar nas posições que a pessoa vai brilhar mais. Se eu tenho uma pessoa que vai para frente, que um baita vendedor me abre negócios, para que eu vou cortar ele? Para que eu vou colocar travas neles para controlar? Vai, voa, lógico, acompanha, mas deixa ele voar. Puxa, tem um cara que é excelente na parte das finanças, né? Aí eu já vi muitos erros, cara, contrata profissionais e não deixa ele desenvolver o trabalho. Porque aí entra, não, mas eu quero entender tudo. Cara, será que você precisa? Cara, você precisa entender finança, precisa. Mas não precisa entender como o cara que estudou 10 anos finanças. O cara virou especialista nisso. Você quer ser um especialista em finanças? Você não vai conseguir ser especialista em tudo, né? Você quer ser um especialista em finanças ou você quer crescer tua empresa? Ou você pode ser um especialista em crescer a empresa, né? Então aí vai e se mete no RH, se mete nas finanças, se mete lá no comercial, se mete no marketing. Às vezes o cara estudou 20 anos para o marketing. O cara tem uma experiência, uma bagagem, só que fala, não, mas assim não vai funcionar. Então, também, eu sinto, um dos comportamentos que mais tem que mudar é abrir mão do controle. De confiar. É confiar realmente no teu time. Mas para eu poder confiar no time, preciso desenvolver. E esse desenvolver não é só desenvolver as competências nele, é criar laço com esse time. Empresas são feitas por CPF e às vezes se esquecem disso, que são pessoas que estão aí. E as pessoas precisam ter esses laços. Então, se eu acompanho essas pessoas, não preciso ser um melhor amigo, mas eu preciso entender que existe um ser. Sou um líder, né? Existe uma pessoa nessa posição. E essa pessoa também tem dificuldade, tem dores, tem desafios, tem um sonho. E quando eu faço programas de coaching, por exemplo, na empresa, o que eu gosto muito de fazer é trazer uma consciência para os colaboradores que a empresa é um veículo para os sonhos deles. E conecta o sonho dele com o sonho da empresa.
Porque quando eu conecto os sonhos, o colaborador deixa de pensar, é porque o cara quer chegar lá. É diferente a pensar, não, se ele chegar lá, eu também vou cumprir aqui o que eu estou querendo. Então, uma empresa é um veículo. Cara, é uma sinergia entre os dois. O empresário precisa do colaborador e o colaborador precisa do empresário. Só que quando eu entendo de perfil, entendo de matriz humana, eu consigo colocar ele na posição mais certa. Né? O cara é mais empreendedor, coloco ele numa parte mais empreendedora. Né? Ele é mais conservador, coloco uma parte mais conservadora. Ele é mais de pessoas, ele se conecta mais com... Então, vou colocar uma posição que conecte mais com a pessoa. E aí você deixa de ver todos do mesmo jeito e começa a ver as individualidades. E, de novo, eu como empresário, preciso ver a individualidade de toda a minha empresa? Não. De teus diretos. Minha empresa é 60 colaboradores e não tem diretores, tem 4 gerentes. Então, tua missão é entender quem são esses 4 gerentes. O que motiva, quais são os valores, qual é o sonho que eles estão buscando, aonde eles querem chegar, o que expectativa, o que eles esperam da empresa e o que a empresa espera dela. Então, trazer clareza. Cara, clareza é tudo. Sim. E essa é uma das grandes questões que tem na empresa hoje em dia, que não se tem clareza. Não se tem clareza como posso crescer, o que preciso para crescer e para onde a gente está indo. Eu vejo isso também, e eu até comento com amigos do cara, muita gente às vezes olha pro colaborador como se ele só tivesse que trabalhar. O cara tá aqui pelo dinheiro, paga o salário, ele trabalha. E não, é igual você falou, aquele cara tem um sonho, ele tem objetivos, ele tem uma família, ele tem os objetivos pessoais, profissionais, ele tem os anseios deles para conquistar. E aí a gente é um viabilizador disso, a gente é uma ponte para a realização disso. E a gente como empresário tem que entender, como que eu faço pro meu time ter essa visão de que aqui é um motor de aceleração e é o local que ele vai de fato conseguir acessar para ele conseguir alcançar os objetivos dele. Então eu preciso entender o que meu time tem de objetivo e como eu tenho que crescer a minha empresa, como eu tenho que passar essa clareza para eles, para que de fato eles entendam que eles estão num ambiente que está levando eles para esse acesso do objetivo deles. Porque senão de fato ele vai olhar e falar, peraí, eu estou num caminho que, eu quero ser um C-level, eu quero ser um cara que quero me tornar sócio, eu quero ser um cara para expandir isso daqui. E aí às vezes o empresário não tem a mentalidade de crescer, então aquele cara vai estar num lugar totalmente avesso ao que ele tem como objetivo. E aí a gente tem que ter essa sinergia para saber realmente colocar as pessoas nos lugares certos para elas, senão a gente não vai conseguir extrair o melhor. E aí começa a perder os talentos, né? Então, lembra de novo, tudo parte para o empresário. Se o empresário não se trabalha, o mais provável é que vai ficar estagnado. Tem uma frase, Mike, que é: quem não se desenvolve, não desenvolve ninguém. O que você acredita disso? É realmente uma frase que você... Para mim é realmente uma frase, porque o primeiro passo sou eu. Primeiro eu tenho que olhar para mim. No momento que eu olho para mim e começo a me desenvolver, e começo a ver meus gaps, começo a ver minhas virtudes, começo a ver minhas sombras. E aqui sombras não é no sentido religioso, não, são as minhas distorções dentro. O que parte tem desequilíbrios dentro do meu comportamento e trazer harmonia a isso. Né? E quando eu começo a desenvolver, naturalmente eu começo a desenvolver as pessoas a meu redor. Né? E aí, de novo, mas olhando a individualidade de cada um. Porque é isso que vai permitir crescer. E essa clareza que você trouxe, por exemplo, hoje em dia, cara, me chegam executivos, cara, querendo sair da empresa. E não estou falando que são executivos, são executivos com 30 anos, 20 anos de experiência, já são diretores, mas por que eles querem sair? Porque não tem um desafio. As pessoas não se movem só por dinheiro. E se você mantém as pessoas só por dinheiro, você vai manter só mercenários em tua empresa. Então, vai chegar a pessoa que vai oferecer um pouco mais e vai ir embora. E aí, você quer ter mercenários em tuas empresas ou quer pessoas que têm conectado com a camisa, com o propósito, com tua visão? Mas para essa pessoa vestir a camisa, ela tem que sentir, cara, esse cara me vai levar para eu cumprir meu sonho também. Eu vou confiar nesse cara, eu vou confiar na empresa dele e eu vou dedicar parte de minha vida para crescer essa empresa, porque ele me vai levar para meu sonho também. Porque as pessoas, todo mundo quer cumprir seus sonhos. Né? O empresário, ele é o desbravador, ele vai para frente e vai abrindo o caminho, ele tem essa energia e essa coragem. Né? E os colaboradores é a energia que vai manter a empresa funcionando.
né? Que às vezes não tem essa energia dele fazer por si só. Lembra o intraempreendedor? Sim. Que eu falei? Que é aquele que, cara, eu não tenho energia para montar minha empresa, porque tem um valor biossegurança, e eu preciso sentir que tenho segurança, mas eu posso desenvolver o business do outro. E se o empresário ele está ligado e ele começa a olhar as pessoas, as suas virtudes, ele extrai o máximo de potencialidade. E aí começa a desenvolver uma cultura que a pessoa sabe, tem clareza como pode crescer, se desenvolve, às vezes pode estar ganhando menos que no mercado, mas a pessoa não sai. Porque lembra, não é só o dinheiro que movimenta. Porque ela está numa cultura que ela sabe que está crescendo, ela sabe, vê seu meio e longo prazo, puxa, sou um gerente, sou um técnico, mas eu posso chegar a ser gerente, posso chegar a ser diretor, posso chegar a ser sócio, né? Ou se não chegar a ser sócio, você pode abrir outra empresa que eu posso... Então, trazer essa clareza para o colaborador, mantém ele. Porque aí ele vê que tem um caminho. Uma visão de futuro. Uma visão de futuro. E muitas pessoas saem das empresas porque não tem visão de futuro, porque viram uma empresa familiar, e a empresa familiar quer manter o controle, né? E não profissionaliza ela. Só que, lembra, o que me leva para os 10 milhões, ou 20 ou 50 milhões, não é o mesmo que me leva para os 100. E de los 100 a um bi, não é o mesmo tampouco. Então, imagina... Eu gosto muito do Richard Branson, né? Que eles uma vez perguntaram para ele, cara, como você faz para ter, cara, 40 empresas? E ele respondeu o seguinte, falou, eu busco o melhor cara para essa empresa e coloco aí e deixo com ele. E eu só falo uma vez por mês. Acompanho. Eu só acompanho, mas eu deixo as decisões dessa pessoa tomar. Eu confio nele, guio ele quando, lógico, tem reuniões de boarding, e aí ele vai trazendo a visão. Porque ele lembra, conselheiro. porque ele é a visão. Sim. Ele está, opa, aqui a gente está perdendo, a gente precisa voltar. Como a gente ajusta. Né? A gente ajusta, como a gente ajusta e volta para o caminho. Mas ele fala assim, cara, eu busco o esperto e deixo aí. Porque imagina um cara com 40 empresas entrando no operacional. Não tem como. Não sustenta. E aí o cara... Eu gosto dele porque ele se conectou com a genialidade dele. Qual é? É abrir empresas. A genialidade dele é expansão. Então o que ele faz? Expande, busca um time, coloca, ele acompanha, toque. Eu confio em vocês. Vocês têm uma expertise. Você é de Harvard, você estudou, sei lá, na Universidade de São Paulo, você fez um MBA. Né? Ele pega pessoas qualificadas, coloca naquelas posições e deixa elas trabalharem. Ele viabiliza. E ele viabiliza. Né? E aí ele vai tocando as empresas. Né? Tony Robbins também faz isso. Tony Robbins também tem mais de 40 empresas. Ele toca as 40? Não. Mas ele desenvolve. É humanamente impossível. É humanamente impossível. Então, o empresário muitas vezes não consegue crescer porque nem ele tem clareza para onde quer ir. Aí qualquer lugar serve. Aí qualquer lugar serve. Às vezes nem tem clareza o que eu quero com a minha empresa daqui a 10, 20 anos. Aonde eu gostaria que tivesse minha empresa daqui a 50 anos. Às vezes ele foi e montou a empresa e começou a fazer, ele era um cara muito bom e aí virou líder, mas sem se desenvolver como líder. Um bom técnico não necessariamente um bom líder. Sim, sim. E aí, como não se desenvolveu, aí a empresa estagna. E aí, às vezes, ele entra um ciclo que ele fala, cara, não consigo sair. Por quê? Porque está num ciclo vicioso. E aí, quando eu entro, é tipo parar para olhar em que parte está esse ciclo vicioso e onde a gente precisa fazer o ajuste. E aí, quando a gente faz o ajuste, aí cresce. Porque ele já tem a vontade, já está tudo dentro dele. E se não está dentro dele, né, digamos assim, falta uma competência. Por exemplo, eu estou trabalhando com uma pessoa e ele fala, cara, me falta uma competência aqui. Boa, porque você conseguiu ver teu gap. Agora você corrige. Agora você conseguiu corrigir. Então,
aonde você pode adquirir essa competência, como você pode desenvolver essa competência. Preciso fazer, sei lá, um MBA, beleza. Faz. Não, preciso fazer um curso de oratória. Faz. Preciso, sei lá, aprender a delegar de uma forma. Então, que aí, tendo consciência e já sabendo o que precisa ser feito, muda o jogo. Só que o que acontece? Fica cego nessa roda, nesse círculo, sem ver onde está o ponto. Que legal, cara. Inclusive, esse é o ponto, esse é o principal tópico da palestra que eu vou fazer no dia 30, sabia? É sobre a cegueira no mundo empresarial. É o empresário, às vezes, ele não enxergar, e aí por ele não enxergar, ele toma uma decisão com base no emocional. E até o Tito falou ontem, cara, coração bombeia sangue, só. O racional é aqui. Então, se você for tomar decisão somente sobre emocional, eu também sou um cara que às vezes olho muito pro meu lado emocional, olho muito pra minha intuição. Eu acho que o empresário ele tem que olhar assim, é muito importante, mas a gente tem que ser racional. Me tragam dados. Eu preciso ter leitura do meu jogo para que eu consiga tomar decisões estratégicas, porque se eu agir na emoção, eu não sou estratégico. E aí qual que é o problema? Se eu ajo ali, eu vou ter sorte, só que sorte uma hora acaba. E aí eu vou ter um puta problema. E aí dentro disso, Mike, eu gostaria até de fazer uma provocação para você, pode? Pode. Quais são, eu vou pedir 3, mas aí se você falar, poxa, tem mais, você cita. Quais são 3 hábitos de sucesso que são imprescindíveis para empresários crescerem? E quando eu digo isso, eu não digo só em hábitos corporativos, mas às vezes até pessoais, porque eu acredito firmemente que não existe vida profissional, espiritual, não, para mim existe vida. Eu tenho uma vida só e eu vivo. Meu trabalho para mim é minha vida, meu espiritual para mim é minha vida, meu tempo com a minha família é minha vida. Eu tenho uma vida só, então eu vivo essa vida, independente de qual seja a área que eu tô nela. Então, o que você enxerga como 3 atitudes, ações, hábitos de sucesso para o empresário crescer? Olha que é legal isso que você trouxe aqui. Eu também tenho essa visão de vida pessoal e vida de trabalho não estão separadas, elas estão ligadas, porque, cara, o que eu sou aqui, só aqui. Não tem como, né? E aí, eu sempre eu gosto muito de trabalhar, eu trabalho com os empresários, entrego o que eles querem, mas dentro disso eu entrego o que eles precisam. Não sei se você entendeu isso. Sim. Né? Porque o que acontece? Muitas vezes nem são habilidades de empresa. Às vezes o cara nem sabe o que ele precisa, na verdade. Às vezes, por exemplo, cara, um hábito que eu colocaria, assim, que eu falo que é parar e respirar. É tomar consciência da respiração, cara. De parar um minuto, de eu me conectar comigo. O simples hábito de eu parar um minuto e fazer 3 respirações pode mudar o jogo. Porque às vezes, cara, vou entrar, sei lá, tem um problema na empresa, aí com alguns dos funcionários, né, com alguns dos colaboradores. Em vez de já ir e emocionalmente sair do controle, o só parar e respirar te traz o controle emocional na hora. E aí você consegue ter clareza. E aí você consegue ter clareza de como guiar essa conversação. E até durante a conversação você pode utilizar a respiração. Estou vendo que respira. Então, a minha respiração é uma base. Eu falo assim porque eu pratico ela faz muitos anos e tenho visto como faz a diferença. Então, só o hábito de respirar já faz uma diferença total muito grande. Outro hábito que pode estar conectado também, assim pensando agora, é meditar. Então, que é diferente de respirar e meditar. E em verdade eu tenho um método que eu criei muito tempo atrás. Eu utilizo o coaching, mas tem um método que se chama 3RM, que é respiração, é R3M, que é respiração, meditação, movimento e mentalidade. Se você fazer essas 4 coisas, muda tudo. O que acontece? Eu respiro, trago consciência. A respiração eu posso utilizar de muitas maneiras. Posso ativar meu corpo, posso desativar meu corpo, posso relaxar meu corpo. Então, a respiração, eu tenho vários gatilhos que eu posso, tenho baixa energia, ativo a respiração mais uma holotrópica, elevo o Prime, Tony Robbins, ele traz, estou com ansiedade, estresse, para. Aí você consegue regularizar. Depois vem meditação. Meditação é um momento que você dedica para você. É um momento que você está falando, cara, eu consigo parar. Quando a pessoa fala, eu não tenho tempo, é um modo sabotador
ele trabalhando. Você não tem prioridade. Essa é a diferença, não tem prioridade. E qual é o custo que isso te vai tomar daqui a 5, 10 anos? Né? E aqui, quando eu falo da autossabotagem, estou falando que são virtudes trabalhando no excesso. São virtudes que entraram em desequilíbrio e que deixaram de ser virtudes. Né? Então, a meditação é um momento que você, cara, é para você. Ah, mas Mai, qual é a melhor meditação? Existem milhões de tipos de meditação. Cara, busca você encaixa melhor para você. Tem a meditação que você busca consciência da respiração, tem a meditação que você observa os pensamentos, tem a meditação que é guiada. Busca o que é melhor, mas, cara, dedica pelo menos 5 minutos de teu dia. Ou 5 minutos muito, dedica 1 minuto para você parar e se conectar contigo. Depois vem o movimento. Cara, no seu corpo, ele tem consciência. Então, para eu resistir às mudanças e às vezes a energia que eu requero para minha empresa crescer, eu preciso ter essa força. E o movimento traz essa força. Se eu não cuido do meu corpo, né? E aqui traz, e dentro desses 4, digamos, ações ou hábitos que estou falando, se inclui, o que engloba tudo isso é o cuidar da empresa mais importante que existe. Que é você mesmo. Que é você mesmo. Então, se eu não cuido de mim, da minha empresa, como vou cuidar das outras pessoas? Vai cuidar de ninguém. Se eu não consigo, por exemplo, movimentar meu corpo. E aqui, não estou falando, você precisa ir 1 hora na academia, tudo. Cara, busca o que é viável para você. Caminhar é viável para você? Depois você vai adaptando, né? Vai adaptando. Por isso eu falo sempre, volta com um micro. Às vezes eu tenho clientes que não têm um hábito de se movimentar e eu falo, então, qual é o mínimo que você pode fazer? Mais 5 minutos. Faz. De flexões de braço e fazer agachamento. Então, beleza, 5 minutos. Esse é só o começo, porque depois o corpo, ele vai pedindo e ele mesmo vai ir adaptando, vai ir crescendo. Mas se eu coloco, cara, você precisa fazer 2 horas de movimento todos os dias, o cara fala, esquece, eu não vou fazer. Não tenho tempo hábil para isso. Porque até a própria mente, e aí vem a outra parte, mentalidade. A própria mente começa a sabotar a gente. E aí a gente tem que buscar métodos de hackear na nossa mente. Então, quando eu vou para o micro, eu hackeio a mente. Porque eu falo assim, puta, eu não preciso ler um livro, eu preciso ler uma página. É uma página. E aí você vai ler a página. Mas aí você começou a página e daqui vai para a segunda, para a terceira, para a quarta. Então, às vezes, o micro é o start para você hackear a tua mente. De medo de falar, putz, eu preciso ler 20 minutos, é diferente de falar, eu preciso ler uma página, ou preciso ler, eu escolho ler um parágrafo. Muitas pessoas assim me falam, mas isso vai fazer a diferença? Eu falo, vai, experimenta. Movimento gera movimento, eu falo bastante disso. Movimento gera movimento. Né? E quando a gente cuida respiração, meditação, movimento e mentalidade, o jogo começa a mudar. Porque quem estou dando prioridade com esses 4 micro-hábitos, ou com esses 4 hábitos? Eu começar a cuidar da empresa mais importante que existe, que é meu corpo, né? E minha saúde mental, emocional. Porque se você perceber isso, começa a nutrir tua saúde mental, tua saúde emocional, né? Tua saúde física e tua saúde espiritual. Um conjunto de coisas, né? Aí, como você falou, às vezes um hábito simples, um hábito pequeno transforma em grandes resultados. E é isso que a gente tem que ter. Cara, você me deu uma aula aqui hoje, eu sempre falo com você e eu admiro muito você, gosto muito. E inclusive a gente vai até fazer depois um evento juntos, quero convidar o pessoal também, vocês todos estão convidados para estarem nesse evento. E eu sempre peço aqui, Mike, no final do podcast, a gente acabou de completar 1 hora, eu sempre peço no final do podcast um único e grande insight que você tem. Pode ser um insight que veio na sua cabeça agora, mas um insight para esse empresário no ano de 2026 agora, o que você tem de insight para ele? Fica ao teu critério o que você vai falar. O insight que eu daria, cara, começa hoje, não deixa para depois. Então, se você quer crescer tua empresa, olha para você mais hoje. Porque daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, daqui a 5 anos, você vai ter agradecido ter começado hoje. E esqueça o que aconteceu para trás. Mas, puxa, eu vivi 30 anos. Beleza, passaram.
o que eu posso fazer de hoje para frente. Hoje eu sempre falo, hoje, todos os dias é um novo dia. Então todos os dias tem novas possibilidades. E até poderia trazer muito mais micro ainda. Toda respiração é um momento novo. Em cada respiração eu posso tomar uma escolha nova. Então, se você está escolhendo crescer a tua empresa, se você está escolhendo se desenvolver, começa hoje. E busca um apoio. Né? O apoio, cara, ele potencializa, você não precisa caminhar sozinho. E essa é uma grande questão que eu vejo, uma dor dos empresários, que caminha muito sozinho. E você não precisa caminhar sozinho. Hoje em dia, cara, ainda tem muitos profissionais qualificados que podem te apoiar. E às vezes, lembrando, não é uma grande mudança, às vezes ele te vai trazer um ajuste, que esse ajuste vai fazer toda a diferença para a tua vida e para a tua empresa. Né? Porque lembra que eu trouxe que a gente trabalha com o empresário, né? E a empresa dele, mas, cara, ao final você vê o quanto muda na vida. Que legal. Dela. Muda na vida do relacionamento, com os filhos, com ele mesmo, né? Ele começa a ver outras perspectivas. Então, se você me fala, o que você recomeça? Cara, começa hoje. Porque o hoje vai fazer o amanhã. Só que se você deixa para amanhã, ele nunca vai chegar. Top. Parabéns, cara. Movimento gera movimento. E tenha uma atitude. Ação gera resultado. Mike, eu queria te agradecer de coração por você ter vindo, ter participado. Espero que a gente possa estreitar esse relacionamento cada vez mais e conseguir ajudar cada vez mais empresários. Vejo que o teu trabalho é extremamente importante. Como eu te pontuei, eu sou um admirador, inclusive depois a gente vai conversar um pouco para entender como você consegue ajudar a gente também. E, cara, fantástico o conteúdo. Eu não fico anotando aqui, eu até expliquei porque no último episódio brincaram. Cara, você não anota? Anoto. Porque quando eu chego em casa eu assisto de novo. E aí quando eu assisto de novo eu venho fazendo toda a anotação. Eu não anoto aqui para conseguir te ouvir, realmente te dar uma atenção muito mais prioritária. E quando eu chego em casa eu assisto todos os episódios e faço todas as anotações. Então, queria te agradecer de novo e, pô, tenho um carinho enorme por você. Muito obrigado por você ter vindo, cara. Eu que agradeço pela oportunidade. Para mim, eu sou apaixonado, cara, com o autodesenvolvimento. Para mim, quando eu começo, abre muitas caixinhas, Sim. sabe? E aí eu vejo, eu pratico comigo mesmo. Então, lembra que eu falei, eu entrego o que eles buscam, mas também entrego o que precisa? Sim. Porque várias coisas eu experimento comigo. E aí eu vejo a diferença e depois eu trago dentro para a pessoa experimentar. Eu sempre falo, vai, experimenta, testa. Se funciona, ok. Se não funciona, vê como pode ajustar. Ou se não, é outro. Né? Então, cara, agradecer por essa oportunidade de você compartilhar um pouco mais da minha paixão. Né? Hoje em dia, eu faço o que eu faço porque sou apaixonado. Legal, cara. Né? Eu sou apaixonado pelo resultado dos meus clientes. Então, eu sou apaixonado pelo objetivo deles. Eu compro o objetivo. Então, para mim, que um cliente me fala assim, eu cumpri meu objetivo, missão cumprida. Cara, é o melhor presente que eu sinto. Assim, eu falo, cara, por isso eu faço o que eu faço. Por isso eu me levanto todos os dias, por isso eu dedico meu tempo, por isso eu vou e me desenvolvo, por isso também vou e estudo e quero ser cada vez melhor para eu poder fazer cada vez melhor uma entrega para eles. Fantástico. Então, agradecer por esse espaço, pela oportunidade, por terem insight, né, de fazer essas trocas. Sim. Né, e eu espero que algo traga contribuição. Trouxe, cara, com certeza trouxe. Eu aprendi um monte com você, com certeza o pessoal vai aprender. Com certeza. Pessoal, muito obrigado por estarem assistindo esse episódio. O Mike, depois a gente vai colocar todas as redes sociais deles aparecendo aqui embaixo, para que vocês consigam acessar e entender com ele também como ele pode ajudar vocês no negócio de vocês. E eu tenho certeza que vai fazer sentido. Eu converso com essa fera toda quinta-feira num grupo de networking presencial que nós temos e é excelente. Sempre ele me dá insights, então com certeza ele vai ajudar vocês ali, mesmo que às vezes com uma pequena palavra, com uma pequena frase, com certeza vai trazer grandes resultados dentro do negócio de vocês. Então esse é mais um episódio de Insightcasts conectado com vocês, trazendo ideias que transformam e geram resultados práticos no negócio de vocês. Muito obrigado a todos.